Olá, ouvintes. É um grande prazer estar com vocês aqui nesse podcast especial Giro Temático: A Saúde Mental nas Empresas, a dor silenciosa que ultrapassa as paredes do mundo corporativo. Esse podcast especial ele foi baseado em uma conversa, que eu tive com os dois colunistas da revista O Papel, Rogério Parente, que é da Competitividade em Foco, e com a Lien Mendes, que assina a coluna Carreiras e Oportunidades, dois consultores experientes na área de gestão empresarial e na área de liderança, e atendimento aos líderes aí como coach, que é o trabalho da Lien Mendes. Esses artigos eles abordaram a questão da NR1, e a sua abrangência quanto à gestão empresarial e à saúde mental dos colaboradores. O Rogério Parente trouxe nesse mês de junho, na revista O Papel, o artigo dele em que ele pontua sobre o que todo líder precisa saber além da NR1, trazendo, um convite e a reflexão sobre como as lideranças vêm se posicionando e como isso impacta na saúde mental dos colaboradores, e que a NR1 não pode ser apenas mais um documento nas empresas, mas sim um fator crucial aí de transformação dentro do ambiente corporativo. A Lien Mendes, por sua vez, ela tinha abordado esse tema na coluna de julho do ano passado, aonde ela trouxe o tema, liderar também é acolher, o impacto da empatia na saúde da equipe. E nesta edição de junho, ela trouxe a questão da insegurança profissional e os seus motivos, que vem aí também dentro desse contexto onde os impactos, e os afastamentos por problemas de saúde mental, emocional, vem crescendo exponencialmente. Então, eu gostaria de convidá-los aí a acompanhar como foi essa nossa conversa minha com esses dois colunistas renomados. A NR1, norma regulamentadora número 1, que exige a inclusão formal dos riscos psicossociais como burnout, estresse e assédio, entre outros, entrou em vigor no dia 26 de maio de 2026 e passou a integrar o Programa de Gerenciamento de Riscos PGR nas empresas. Na prática, em resumo, as empresas devem identificar e avaliar fatores que afetam a saúde mental no ambiente de trabalho e continuamente gerenciar estes riscos, o que significa mapear formalmente os riscos e incluí-los em planos de ação. Dando início então à nossa conversa, eu dou as boas-vindas ao Rogério Parente. Olá, Rogério. Olá, Pati. É um prazer estar aqui com vocês, poder participar desse debate aqui, conversar um pouco sobre a NR1, né? E essa última modificação, que é a entrada das questões psicossomáticas dentro da norma, né? Vale ressaltar que a norma tem, desde 1978, e nós levamos 48 anos para incluir as questões psicossomáticas na norma. Tá certo, Rogério. Obrigada aí pela sua presença no nosso programa. Lien, a palavra é sua. Olá, Patrícia e todos os ouvintes. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre um tema que está transformando não apenas as empresas, mas a forma como nós entendemos o espaço de vida e o trabalho, né? Aliás, o trabalho como um espaço de vida. E eu trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento humano, aplico diariamente, falo sobre isso, sobre os fatores psicossociais e segurança psicológica. E o que eu vejo acontecendo agora com a NR1 é realmente um ponto de virada dentro das organizações. Como o Rogério falou, né, desde 78 nós deveríamos ter começado, né, Rogério, esse processo, mas realmente essa norma ela vem sendo um ponto de virada por regulamentar os fatores psicossociais como importantes para a manutenção da saúde mental dos colaboradores e do bem-estar dentro das organizações. Então, é sobre isso que nós precisamos conversar hoje. Tá certo, Lien, é isso, quase meio século para se começar a tratar isso, não só nas empresas, mas acredito que na sociedade em geral.
Bem, eu vou trazer aqui um resumo do quadro geral sobre a saúde mental no Brasil, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, que eu resgatei, inclusive, né, do artigo publicado pela Lien em julho do ano passado, o que já deve ter até mudado atualmente esse quadro, tá? Mas, segundo aquele cenário de cerca de um ano atrás, o Brasil era o país com maior taxa de pessoas ansiosas no mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros diagnosticados com transtornos de ansiedade. A depressão, por sua vez, afeta cerca de 11 milhões de pessoas. E os números ganham contornos ainda mais preocupantes quando olhamos para o ambiente de trabalho. Até me lembro, né, de uma revista médica que eu li uma vez num consultório dizendo, né, que nesse momento a depressão seria uma das doenças que mais mataria, né? Então, assim, os dados recentes da International Stress Management Association apontam que 32% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout, considerada oficialmente uma doença ocupacional desde 2022. E esses profissionais não estão apenas cansados, estão exaustos emocionalmente, distantes de si mesmos, das equipes e dos propósitos do que eles fazem. E a consequência disso são as quedas de produtividade, que é o que nenhuma empresa gostaria de ter, o aumento do turnover, os conflitos mal resolvidos e uma cultura de silêncio emocional, onde falar de cansaço ou pedir ajuda ainda é interpretado como um sinal de fraqueza, e nós sabemos disso. Portanto, frente a esta realidade, podemos dizer que demorou muito, mas muito mesmo, como o Rogério pontuou aí, para que a saúde mental começasse a ser tratada com a merecida importância nas empresas e na própria sociedade. Eu trouxe aqui como base para a nossa conversa pontos que eu destaquei, né, do excelente artigo que o Rogério elaborou para este mês na O Papel, que traz o título O que todo líder precisa saber além da NR1. Rogério, você chama a atenção dos líderes neste seu artigo sobre o fato de que quando uma questão humana entra no campo normativo, muitas empresas tentam reduzi-lo a documento. Então eu pergunto a você, né, como que as lideranças, na sua visão, deveriam agir para que isso não acontecesse, né? Passasse simplesmente uma norma a ser um protocolo interno ali na gestão. Então, Paty, esse é o ponto central, né? Toda vez que existe uma norma, se cria uma norma, as organizações tratam isso como burocracia. Então, vai se gerar papelada dentro do programa de gestão de riscos. Ela vai fazer palestras, vai mencionar que criou algumas diretrizes tais, e vai documentar isso e deixar dentro do programa de gestão de risco lá. Porém, o cerne, né, da causa de que te gera esses problemas vai além de simplesmente você conseguir resolver documentando, dizendo que tem ou não tem, tem documentado, fiz uma palestra. Não, existe um problema cultural no Brasil, e já é de longos e longos anos, né? Não é um problema cultural de agora, né? A gente pode observar que o brasileiro ele tem, por característica, trabalhar depois do horário para poder dar conta do serviço que não mudou durante o dia. As prioridades, muitas vezes, são prioridades que não necessariamente seriam prioridade, mas nós estamos chegando num nível que tudo é prioridade, né? E com a introdução da tecnologia, isso ficou mais acerbado ainda, né? Porque agora as pessoas não têm. Antigamente as pessoas iam para casa, não tinham celular, não tinham isso e tinham o seu período de descanso, o seu final de semana, tranquilo, né? Se tivesse alguma crise, alguém que quisesse trabalhar ou perguntar alguma coisa, teria que tentar localizar para o telefone fixo da pessoa, e a pessoa podia não estar em casa, esse tipo de coisa. Hoje, com a tecnologia, com acesso instantâneo a todo mundo,
você tem uma questão cultural de que não tem mais sábado, domingo, não tem mais horário, não tem mais nada. O sujeito está indo para casa receber mensagem para o chefe que, olha, preciso que você responda o e-mail correndo. Aí o sujeito chega em casa, abre o micro e vai responder, né? Aí tem a questão e tudo é prioridade. Bom, parece que tudo virou prioridade nesse mundo, dentro do mundo corporativo, né? Não existe mais uma classificação de prioridade. Reuniões excessivas que não resolvem nada, né? Se tem um problema, vamos fazer uma reunião, mas não se sabe nem o que vai ser discutido em reunião. Existem empresas que marcam reuniões fora de horário e a gente costuma brincar na área de consultoria que a reunião foi para discutir o estacionamento de bicicleta, né? Que se falou muito e não se resolveu nada, né? Rodou e não resolveu nada. E isso é uma coisa cultural brasileira, né? Eu, como trabalhei muitos anos em multinacionais, existiam alguns programas dentro da multinacional que chamava Work-Life Balance, que era essa divisão. Olha, é horário de trabalho, é horário de trabalho, é horário para você produzir. E aí eu vou trazer uma coisa que eu estava uma vez em Atlanta e participei de uma reunião durante o dia inteiro lá. E no final do dia eu falei, vou sentar ali num cantinho e vou ver os e-mails urgentes que tem, né, para poder pelo menos dar uma resposta. E nesse momento que eu sentei e abri o micro, já era por volta de 5 horas, me chegou uma pessoa dentro da organização e falou assim, o senhor precisa ir embora. O senhor precisa sair. Mas eu preciso responder isso aqui, daqui a pouquinho eu vou. Não. Aqui, 5 horas, o prédio fica vazio. Todo mundo tem que sair. Apagamos as luzes, desligamos tudo e todo mundo tem que sair. Então, para mim ficou nítido que isso é uma cultura brasileira, né? É uma cultura que vem e que os líderes precisam mudar. Eu ouvi isso na década de 90, um líder que assumiu a gerência geral de um banco no Nordeste, ele é da regional do Banco do Nordeste, que ele estava num processo, já que ele tinha assumido a função dele, ele ficava até depois até 8 horas trabalhando tudo. E aí ele falou, você pode observar que os meus funcionários vão começar a trabalhar também até 8 horas. E realmente começou aquela onda dos funcionários não quererem sair antes do chefe, né? Só sair depois que o chefe saísse. E ele começou a sair no horário e o pessoal, ele implantou uma cultura que o pessoal costumava ficar até tarde fazendo. Então, isso é um problema cultural que precisa mudar na cabeça dos líderes, né? Os líderes precisam entender que a NR1 está aí, não é só vamos dizer assim, cumprir o regulatório e atender ao compliance. Precisa realmente mudar o mindset deles da forma com que se trabalha, da forma com que o trabalho é organizado, da forma com que o trabalho é distribuído. Muitos líderes não conhecem a equipe, né? Muitos líderes passam o ano inteiro delegando, e só vai ter uma conversa de feedback ou uma conversa com funcionários sobre dificuldades ou de apoio que ele precisa, e às vezes no processo de avaliação. O funcionário não tem conversa com o chefe está sempre indisponível, ele é apenas um recurso a mais, ele não sabe, às vezes, se ele tem filhos, se ele passou por uma gripe forte, se naquele dia ele está indisposto, o chefe não sabe, né? Chega a ser, às vezes, de certa maneira, alguns, né, que criaram essa coisa, chega a ser cruel, né? Às vezes um funcionário diz, olha, eu estou com um problema, hoje eu não estou me sentindo bem. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, está todo mundo trabalhando aqui. Então, volta para a tua mesa e vai trabalhar, né? Então, esse é o mindset brasileiro. Eu não estou dizendo que todas as empresas funcionem assim, mas é uma cultura que ficou nas lideranças
brasileiras, e agora com a entrada da NR1, é o momento que precisa se fazer uma reflexão quanto a isso, porque isso, por efeito prolongado, traz desgaste, traz estresse, e aí traz burnout, né? Tem o lado, vamos dizer assim, da vida privada do funcionário, também pode estar acumulando estresse nele. Então, é importante, se quer uma equipe bem equalizada, quer uma equipe produtiva, o líder precisa estar antenado a isso e saber como, vamos dizer assim, liderar realmente a equipe para fazer resultado, e não simplesmente vou pressionar, pressionar, pressionar e vou trazer que isso traz resultado. O negócio é pressionar os funcionários que eu vou trazer resultado. Eu já ouvi de um chefe que ficou pouco tempo, graças a Deus comigo, que ele dizia para todos os gerentes dele: eu quero um copo de sangue de vocês todo dia na minha mesa. Então, é o extremo de uma pessoa que entendia que o processo de liderança é espremer o funcionário ao máximo até onde ele aguentar. Quando ele não aguentar mais, a gente descarta ele, né? Se descarta, como a Patrícia falou, né? Parece que ele é um defeito do funcionário, parece uma fragilidade do funcionário, e às vezes não é. Nós somos seres humanos, a gente tem ciclos, temos momentos que nós estamos muito bem, dando a produtividade, mas tem momentos que nós estamos um pouco cansados. Então, eu acho que é aí que o líder precisa começar a entender melhor isso, entender melhor o papel dele, entender e realmente conhecer a equipe que tem, para poder, com a equipe que ele tem, poder tirar, vamos dizer assim, a melhor produtividade com os recursos que ele tem na mão. Eu gostaria de colocar aqui, né, essa pontuação de que a NR1 não pode ser mais uma norma, né? Mais uma norma, mais um documento, mais um problema para se tratar, se auditar e se catalogar ali e colocar na gaveta, né? E depois, dali um tempo, cumprir de novo uma auditoria, etc. Não, ela não pode ser mais uma norma, porque o mundo, né, e como está dizendo ali, o Brasil não é à toa que essa cultura da indisciplina, né, que nós brasileiros costumamos ter, de não ter muita objetividade, de, como você colocou, reuniões, né, que não chegam a lugar nenhum só para se reunir e não para tratar objetivamente os assuntos. Então, tudo isso acaba contribuindo para aumentar ainda mais esse quadro aí de o Brasil ser o país com maior taxa de pessoas ansiosas no mundo. E esses transtornos de ansiedade diagnosticados e que vem gerando consequências à gestão. O líder como exemplo, né? Outra coisa que você colocou, o líder precisa ter essa consciência, que depois a Lien vai entrar aí falando um pouco desse lado dos líderes, né? Do ser humano líder, né? Aqueles despreparados, muitas vezes emocionalmente, né? Eles não cuidou dos seus próprios afetos, então como que ele vai liderar pessoas? E ele chega, né? Como um exemplo do que o Rogério colocou aí, eu quero um copo de sangue de cada um por dia, para ele achar que a pessoa deu o máximo, Então, assim, já existe, né, no próprio ser humano, em nós, né, muitos de nós que temos consciência e comprometimento com as empresas, aonde você já é um carrasco de si mesmo, né? Você já cobra de si muito, você já cobra a perfeição, você já não admite o erro, e aí você chega e se depara com um líder dessa natureza, e aí você então vai entrar como, né? Vai acontecer o quê com você, né? Exatamente, né, uma falência emocional. Então, como você pontuou aí, né, o que as lideranças precisam fazer e agir aí para que não aconteça isso de a NR1 ser só mais uma norma, entra na questão humana do próprio líder, que aí eu gostaria de falar para a Lien, né, assumir a palavra e comentar da experiência dela, que é o dia a dia dela, tratando com os líderes, como que ela pode, né, também contribuir aí para essa, nessa postura da liderança.
Perfeito, Patrícia. Você tocou em um nó crítico de tudo isso, né? Tudo começa com a liderança, porque querendo ou não, a liderança, ela é quem representa na ponta a cultura de uma organização. E cultura é aquilo que a gente faz e não somente aquilo que a gente fala. Então não adianta eu tornar ou criar um programa, né, de segurança psicológica, fazer um mapeamento dos riscos psicossociais, estruturar um plano para o meu PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, se no dia a dia e se na prática eu não coloco isso em ação. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a responsabilidade das organizações, ela é muito grande nesse processo. E principalmente através dessa conscientização e do desenvolvimento desse modelo de gestão que se preocupa com o cuidado e com o valor humano. Porque os dados já comprovaram, gente. Esse modelo atual não está funcionando. Para você ter uma noção, eu fui fazer um levantamento rápido de dados. O número de afastamentos, de 2023, nós tivemos, isso foi um dado apresentado no último Vitude Summit, agora sobre saúde mental, 288.865 pessoas foram afastadas do trabalho por questões de saúde mental no Brasil. Em 2025, esse número, Patrícia, saltou para 546 mil afastamentos. Ou seja, quase o dobro em apenas 2 anos. Então, continuar repetindo a mesma fórmula e os mesmos estímulos, tá claro que não é uma boa estratégia. Então, quando a gente cuida do ser humano, do valor humano, a gente está cuidando do negócio. E a NR1, ela vem justamente para isso, para mostrar isso. Então, quando a gente encara essa prerrogativa da lei, né, e esse programa, não como uma premissa e uma obrigação, mas como uma estratégia de sustentabilidade de um negócio, porque negócios são pessoas. Sem as pessoas, os negócios não ocorrem. Eu começo a modelar um estilo de liderança diferente, que ao invés de querer um copo de sangue por dia de cada pessoa, vai se preocupar no dia a dia com essa pessoa, como ela está se sentindo de verdade. O que é importante ter naquele ambiente de trabalho para aquela pessoa. E olha que incrível, Paty, porque hoje, as empresas que se diferenciam em termos de saúde mental, empresas saudáveis para se trabalhar, não são apenas as empresas que mapearam os fatores de risco. São as empresas que, através da cultura e do que elas vivem diariamente, elas também estão desenvolvendo fatores de proteção. Então, não tem como falar de NR1 sem falar de cultura, porque a pergunta real, ao meu ver, é: qual é a cultura? Você, líder, deve estar se perguntando, deveria estar se perguntando, qual é a cultura que eu preciso construir aqui para viver a NR1 todos os dias com o meu time? E fomentar isso no dia a dia, nas pequenas ações. Né? Por quê? Porque as pessoas veem, as pessoas sentem, as pessoas percebem a incoerência quando ela existe no papel e a prática. Então, mais do que um plano regulatório, a gente tem que viver isso no nosso cotidiano. Isso depende, sim, da liderança. Porque tudo começa com ela, o primeiro contato que um colaborador tem, a personificação do que é valorizado, de como uma cultura é percebida, a cultura corporativa é percebida, é através da relação que o colaborador tem com o seu líder.
né? E um líder, ele tem mais de 60% de influência no engajamento e no bem-estar do colaborador. Então, olha o poder que ele tem nas mãos. Você comentando isso, eu me lembro, né, me veio aqui a questão daquelas pesquisas, né, de clima organizacional e tudo que também é um protocolo nas empresas, né, para ver como isso não vinha sendo transparente, não vinha sendo verdadeiro e como que isso tudo não serviu para evitar que a gente chegasse num cenário como esse, como você colocou aí, de praticamente um colapso, né? Porque mais do que dobrar em 2 anos o número de afastamentos, ou seja, as coisas só vêm piorando, só vêm se agravando e, como você bem colocou, né, o mundo corporativo depende das pessoas, né? Não é só a tecnologia. E se essas pessoas não estiverem bem, né, não estiverem em condições de dar o seu melhor e de fazer aí acontecer mesmo os resultados, o que que nós estamos fazendo, né? Nós estamos trabalhando num sistema autodestrutivo corporativo, onde está se caminhando para uma condição de colapso, onde você não vai mais ter trabalhadores, você não vai mais ter pessoas ali capazes, né, de ter um desenvolvimento de trabalho e entregar resultados como as empresas querem. Então, essa questão de que você colocou aí do líder, né, ele, nesse momento, né? Como você disse, está se questionando, ouvir a refletir sobre isso, né? Qual é essa cultura que hoje está lá, que de repente uma pesquisa de clima não veio a mostrar, identificar isso, né? Mas o que que é a verdade da cultura organizacional da empresa dele, né? Qual é essa verdade? O que precisa mudar? E não é fácil, né? Mudar a cultura porque isso tem diversas outras questões enraizadas, mas que pelo menos se comece. Então, que a NR1 seja um estímulo para startar aí essa mudança de uma construção de uma nova cultura mais humanista, né, menos tecnológica, ao contrário do que vem caminhando o mundo corporativo, que dá mais valor à tecnologia do que às pessoas, os próprios investimentos, a gente vê as diferenças como são, né, para que a gente realmente possa ter uma longevidade aí de tudo que se espera dentro de resultados, de empresas, né? Não é só a gente falar de meio ambiente. Eu acho que a gente precisa realmente colocar as pessoas em primeiro lugar hoje nas empresas, né? Eu quero passar a palavra aqui para a Thaís, né? Ela tem uma questão também aqui para acrescentar. Thaís, por favor. É isso mesmo, Patrícia. Como vocês mencionaram, né, o Rogério ali, essa questão da importância, né, do líder, de se repensar a cultura organizacional para uma cultura mais humanista, né? E aí a gente está falando desse valor humano. E o humano, por si, né, per si, ele tem comportamentos diferentes. E assim é a saúde mental, né? O que é a pressão para um é a pressão diferente para outro. Então, falando da subjetividade versus essa questão de como que esse documento, né, essa proposta está estruturada. Então, como que a NR1 ela evita, né, que a gestão desses riscos psicossociais elas fiquem baseadas apenas em percepções individuais, né? Quais são os parâmetros objetivos que permitem às empresas identificar quando o fator de risco realmente exige intervenção ou não, né? Eu gostaria de que se vocês pudessem colaborar com essa informação. O que precisa ser observado é o seguinte: a norma ela é generalista. Ela olha a organização como um todo, né? Ela vai olhar as estatísticas, ela vai olhar o que foi feito, tudo de forma, vamos dizer assim, geral. Porém, aí entra a questão do líder. O líder trabalha com pessoas. Pessoas são diferentes, têm experiências diferentes, têm experiências de vidas diferentes, têm níveis de conhecimentos diferentes. Então, o líder, ele precisa aprender a lidar com esse público dele, entender
como é que cada indivíduo contribui dentro do grupo dele, dentro do conjunto dele, para que ele possa manter um certo equilíbrio do coisa. Ele não deve comparar, o fulano de tal faz mais do que você, né? Às vezes ele é mais lento para fazer, um funcionário às vezes é mais lento para fazer uma coisa, mas ele é um cara mais detalhista, ele é um cara que faz um trabalho mais profundo. Então, o líder precisa reconhecer essas características de cada funcionário e saber como ele vai lidar com essa equipe, né? Eu escrevi um artigo há alguns meses atrás que falava exatamente isso. O líder que quer igual, todo mundo é igual a ele não consegue chegar a lugar nenhum, porque todo mundo pensa igual a ele. Ele precisa ter diversidade dentro de pensamento e de coisa. E é aí que entra essa questão. O líder precisa entender cada um, precisa entender o limite de cada um, ele precisa entender onde cada um é bom, né? E, e, e daí ele vai, vamos dizer assim, desenvolvendo a cultura, uma microcultura dentro da própria área dele, de como que ele vai atuar com aqueles funcionários. E o que a gente vê muitas vezes é que o líder trata todo mundo igual, né? Todo mundo um pacote só, né? Se um fez, você pode fazer também. Se o outro fez, você também faz. Vai lá e tenta e faz, se vira, tal. E não é assim que funciona. Assim você não consegue, você não soma, né? É aquela coisa, as empresas começam a entrar, perder competitividade, elas começam a perder porque no momento que ela trata em massa, ela não consegue observar vamos dizer assim, os recursos, a prata, vamos dizer, os diamantes que ela tem, as pratas que elas têm, as ferramentas que ela tem e aonde que ela pode usar cada ferramenta. E isso Sim. os líderes, eu acho que assim, nos últimos anos eu vi muito curso de formação de líder, muito curso. E é tudo pacotinho com fórmulas que a gente chama de receita de bolo. Siga esse espaço, mas não ensina o líder a identificar exatamente cada indivíduo dele, como é que ele junta esse time, né? Na década de 90 se falava em coach, e aí no Brasil se distorceu um pouco essa coisa do coach, né? Hoje se fala em mentoria, mas o líder precisa conhecer o funcionário dele, ele precisa saber com quem está na equipe dele, o que cada pessoa pode contribuir, dar o melhor de si, né? E onde cada pessoa tem suas fragilidades que ele sabe que não vai poder contar. Ou minimamente poder juntar duas pessoas para sair um trabalho. E a gente não vê isso na maioria das organizações. Nós não vemos isso. Todo mundo tratado como em forma de massa. Todo mundo é levado ao mesmo nível. Se um faz uma coisa, todos os outros deveriam fazer, né? Sim. E a gente costuma dizer, né? E acho que a Aline pode até ajudar, né? Muitas pessoas são contratadas pelos hard skills dela, né? Pelas competências técnicas dela, e depois são contratadas pelos soft skills, né? É. Porque a própria cultura mata. Demitidas, pelo... Elas são demitidas porque a própria cultura mata ela, É. né? A pessoa entra com uma bagagem imensa, bastante positiva de poder contribuir com N coisas, e aí, quando ela começa a querer contribuir, a cultura da empresa diz assim: não, aqui você não pode fazer isso, aqui você não pode pensar assim, no meu departamento você não pode falar isso é assim. E o cara acaba sendo demitido por essas coisas, e se perdeu um bom funcionário, um bom colaborador, né? É. Eu acho que Então, esse ponto, né, Rogério, só desculpa interromper, mas esse ponto, como você comentou, da importância, né, do líder conhecer
cada funcionário dele, cada colaborador, para que ele possa, né, ter atitudes, né, que aí a Lien vai complementar aí com o lado comportamental, adequadas, né, para cada tipo de pessoa, para que cada um ele consiga, né, extrair o melhor de cada um, sabendo como que é essa pessoa, esse ser humano, a sua história, né, as suas questões e tudo isso. E não como a gente, né, ouve, o time, né, essa questão de falar muito o time, meio que massificou esse tratamento. E eu acho que uma Uhum. coisa importante aqui que vocês estão trazendo, você ali, é que essa liderança que nós estamos falando aqui no programa não é só o CEO da empresa. Nós estamos falando para a liderança em todos os níveis, né? Seja ali um coordenador de área, né, do chão de fábrica, seja o outro que está ali numa área mais corporativa no escritório, o outro que está até lá na floresta, né? Todos são líderes. Quem está ali conduzindo um grupo, né, uma equipe, trabalhando na sua atuação respectiva, é um líder e ele está, sim, colocando e impondo, né, o seu estilo, né, como se diz, de liderança para as outras pessoas. Então, ele precisa ter essa consciência, né? E às vezes as pessoas, quando a gente fala liderança, acham que nós estamos falando só do CEO, porque é impossível o CEO conhecer cada um numa empresa, né, Sim. com um porte gigantesco. Então, ele precisa que isso se propague em todos os níveis dessa liderança, né? Patrícia, só Muito. queria complementar uma coisa, que você comentou das pesquisas de satisfação, né, Sim, de dentro da clima, né, coisa de clima. organizacional. Uhum. É, a maioria das pesquisas, em raras empresas, elas são feitas pro forma. Elas não, você não vê a aplicação do resultado daquela pesquisa em muitas Exatamente, organizações. exatamente. O líder olha aquilo que agrada a ele bacana, gostei, lindo, maravilhoso, e aquilo que de repente vai de encontro àquilo que ele precisa mudar, que ele precisa agir e fazer uma mudança, ele rejeita, ele Sim. nega, Ele diz ele, que é um ele finge, retrato do momento, né? Muitas vezes você finge escuta, que não né? Falar, viu. isso é só um momento, né? É, Agora, as outras coisas que são positivas, isso tipo, daqui realmente, pois né? é, pois é. Eu acho que o Rogério trouxe um ponto muito importante aqui, né, que é a importância da escuta nesse processo de mensuração desses parâmetros. Thaís, a tua pergunta, ela toca em uma tensão que é real. Como é que a gente mensura algo que fundamentalmente é humano, né? Mas eu quero dizer, Thaís, que o fato de ser subjetivo não significa que não existem parâmetros de mensuração. Inclusive, o Ministério do Trabalho, ele divulgou um manual prático recentemente com exemplos concretos sobre como mensurar isso. Então, ele traz exemplos de assédio, de sobrecarga, de discrepância de remuneração, do que é uma liderança tóxica, o que é falta de reconhecimento e todos os fatores de risco que podem existir dentro de um ambiente de trabalho. E complementando um pouquinho o que o Rogério trouxe, que para mim eu tenho visto funcionar muito bem é quando a gente combina os dados com esse movimento de escuta que o Rogério tanto traz, né? E falou para a gente claramente sobre a importância. Então, quando a gente pega os dados quantitativos, como pesquisa de clima, engajamento, turnover, absenteísmo, e todos os indicadores que uma empresa e processos que uma empresa executa para identificar onde está o problema e caso com esse movimento de escuta para investigar através dessa conversa individual, dos one-on-ones, do acompanhamento com cada liderado, dos grupos focais, o porquê, ou a causa raiz, ou o que está por trás daquele problema. Aí a gente vai ter realmente uma dimensão do que está acontecendo. Então, a pesquisa, ela acaba captando
nas entrelinhas, a qualitativa, esse movimento de escuta, aquilo que o quantitativo não alcança, né. Então eu vejo com bons olhos o exercício das 2 práticas, sabe, para entender a realidade do diagnóstico, porque aquilo que o Rogério e a Patrícia trouxeram, nem sempre a gente investiga os pontos negativos de uma pesquisa, por exemplo, de engajamento. A gente se atém aos positivos, mas às vezes ali não é sobrecarga de trabalho. Quando eu vou investigar, é falta de reconhecimento, é falta de feedback, de oportunidade de trabalho, tem muitas outras coisas que estão atreladas àquele resultado. E isso a gente só vai saber se a gente investir nesse qualitativo. Sim. É, a importância, né, de realmente, aprofundar e trazer isso para que realmente se transforme em atitudes, em ações, e não simplesmente, né, então eu acho que assim, nós estamos num momento, no mundo corporativo hoje, onde não dá mais para funcionar no automático. Parou, né. Para tudo, vamos começar de novo, porque assim, o quadro agravado, esse crescimento de mais de 100% de afastamentos em 2 anos. Então assim, a realidade está gritando, né. Ouça quem tiver ouvidos para ouvir, né. Então as lideranças que continuarem funcionando no automático, conduzindo as coisas, indo atrás dos resultados de mercado, dos números e dos gráficos, né, então está tudo bem no nosso caixa, então está tudo ótimo, vamos tocando assim. Não tem futuro. Então, assim, eu acredito que isso é uma coisa certa já, que quem não prestar atenção, quem achar que deixa como está para ver como é que fica, não vai muito longe, né. Isso em qualquer nível de porte de empresa, e por aí vai, né, ou vai continuar funcionando pelo medo e entrando em colapso cada vez mais, o ser humano e todos a sua capacidade, né, intelectual, ou, sinceramente, agora usa esse momento, considera ele com a seriedade que ele merece e começa a construir aí, como a Lien pontuou, uma nova cultura, né, humanista dentro da organização, certo? Então nós vamos seguindo aqui com a nossa conversa. Agora eu gostaria de pontuar, né, uma outra questão que o Rogério também traz aí no artigo dele, desse mês de junho, na Competitividade em Foco, que ele fala sobre a chamada jornada infinita, né. É um nome assim, né, parece que meio que é uma projeção, assim, né, de futuro sem fim, né. Então a Uhum. jornada infinita que ele traz aí no artigo dele, né, com base nesse Work Trend Index da Microsoft, descrevendo esse fenômeno da perda de limites, né, perda de limites, parâmetros de jornada de trabalho, como ele iniciou aí conversando a partir da postura do próprio líder, né, como um agravante da saúde mental dos colaboradores. Então, do ponto de vista da gestão, Rogério, como reverter este quadro? Então, eh, a gente tem 2 dimensões aí, né, nesse problema. Vou trazer tem uma, que é o próprio comportamento do líder, o líder entender que o funcionário não está lá disponível para ele 100% do tempo, que o funcionário, ele pensou em casa alguma coisa, então eu já vou delegar para o meu funcionário, já vou passar para o meu funcionário. O trabalho pode estar na cabeça dele, né, mas todo mundo precisa de um tempo de descanso para trabalhar. Então essa é a primeira dimensão, é o respeito. O líder entender e respeitar o tempo do funcionário, de descanso, de recuperação dele, né, o que o americano chama de work-life balance, né, ele precisa daquele tempo para ter passar outras coisas na cabeça, se divertir, poder relaxar, cada um ao seu modo, cada um do seu jeito, né. E hoje, com a tecnologia, isso o limite se perdeu, né. Tanto é que, existe pesquisas na USP,
deixa eu pegar aqui o nome da doutora, tem uma doutora que ela fala muito sobre isso, doutora Carmita Abdu, ela mapeou 13 síndromes por conta da tecnologia. 13 síndromes atuais que afetam o ser humano hoje e que o ser humano não se desliga. O problema e não só vamos dizer assim, das próximas, isso está afetando inclusive as próximas gerações de trabalhadores que nós temos, né, que são gerações novas que estão entrando, que é a não desconexão, né, a não desconexão, o excesso de conexão, pessoas que não dormem sem antes olhar o WhatsApp, pessoas que acordam no meio da noite para olhar, para ver se alguém respondeu alguma coisa que para ela era importante, né? Pessoas que uma síndrome que é interessante, que ela colocou também, entre essas, é o celular vibrar no bolso sem estar vibrando. Você sente o celular vibrar no bolso, mas A ele não está loucura, vibrando, né? né? E vai assim por diante. É a expectativa contínua de que o chefe pode chamar, eu não posso desligar meu celular, não posso me afastar porque tem um problema no trabalho, podem me ligar, e assim por diante. Isso existia, no passado existia de outras formas, era uma coisa. Só que, com o avanço da tecnologia, isso levou a um nível exponencial muito grande. Então, o ser humano acaba, a mente dele, né, o cérebro dele, não consegue administrar tanta informação ao mesmo tempo. Ele tenta administrar, e isso leva a um nível de ansiedade tão alto, e às vezes uma ansiedade que não tem fundamento, mas é a expectativa, é a ansiedade antecipatória do que pode acontecer, né? E isso leva ele a um estresse. Talvez isso seja um dos motivos grandes do burnout. Então, eu divido em duas partes, por quê? Uma parte é a liderança precisa aprender a respeitar o horário de descanso dos funcionários. Aquele horário que o funcionário está fora e ausente do seu contrato de trabalho, do seu período de contrato de trabalho. E a outra é o próprio ser humano entender e começar a compreender que determinadas coisas que tem hoje nas redes sociais, na coisa, isso amplifica essa questão também dele, da saúde mental dele. Eu tive no CRA, uma vez, o contato com a doutora Tiene, que é uma doutora que ela é médica da área de trabalho do Hospital Einstein, que a gente estava falando sobre a pandemia. Isso foi em 2021, 2022, 2021, né, que nós tivemos contato com ela, fizemos uma palestra com ela e tal. E a gente perguntava, todo mundo preocupado com a quarta onda, né, da pandemia, né? Que vinha a quarta onda toda. Ela falou assim: não vai ter a quarta onda de pandemia do coronavírus. O que vai ter é uma onda muito mais forte de síndromes mentais. Vai vir o que está se configurando no mundo, com a tecnologia, com tudo, uma onda muito maior de síndromes mentais que vão ocorrer. Por quê? Porque o cérebro humano não tem a capacidade de absorver tudo. E hoje as pessoas têm essa paranoia de que eu tenho que estar o tempo inteiro antenado, as pessoas não ficam mais consigo mesmo, as pessoas estão muito o tempo inteiro querendo conectar, né? Talvez ali ajude também a responder. Elas evitam estar consigo mesmo, né? Se você entra num ambiente público como um metrô, você pode olhar que 70%, 80% das pessoas estão com o olhar na tela.
estão olhando, ou estão vendo alguma coisa nas redes sociais, ou estão conversando com alguém de trabalho, ou estão falando alguma coisa. Elas não conseguem, as pessoas atualmente não têm um tempo para ficar consigo mesmo. E o ser humano precisa reaprender isso. E isso eu vejo como uma coisa que a norma não prevê, né? Que é a própria comportamento do indivíduo. Por isso que o líder é importante entender esse indivíduo, compreender esse indivíduo. Será que esse indivíduo é um consumidor de produtos, infoprodutos, e ele não consegue se desligar? É um indivíduo que, na hora que está no trabalho, ele está lá o tempo inteiro no celular, está o tempo inteiro conversando no WhatsApp. Existe ali na mídia, sai N e N histórias, né? Eu me lembro de uma que a menina passou, uma menina passou num concurso não, numa seleção para uma empresa de contabilidade no interior de São Paulo, que concorreu com mais de 180 pessoas, e ela foi escolhida. E aí, quando ela, no primeiro dia de trabalho, deram a regra para ela, dizendo assim: olha, você vai atender público, você vai atender os nossos clientes, e você, nesse horário, você não pode atender ligação particular nem usar o seu celular para nada. Você está aqui disponível para isso, para atender ligações que vão entrando. Meia hora depois que ela foi informada disso, ela subiu e pediu demissão e disse: já que eu não posso usar meu celular a hora que eu quero, então me demito. Então, para ela, o emprego, né, a liberdade dela de usar, de fazer uso da tecnologia a favor pessoal dentro do período do emprego, para ela isso era um absurdo. Então, a gente tem talvez aí, dentro desse processo todo, a gente ainda vai ter essa componente que é o uso excessivo da tecnologia, né? O uso excessivo da tecnologia, o uso da IA. Uma pessoa me falou que na empresa dela tem pessoas que não escrevem mais um e-mail sem perguntar a IA. Então, Uhum. isso faz. Eu vou usar uma palavra aqui que pode ser até forte demais, mas isso traz um emburrecimento da pessoa. A pessoa não pensa, a pessoa não reflete, ela não raciocina, ela não cria novas oportunidades para ela, né? E eu vejo isso uma coisa que talvez a norma não vai conseguir atingir, mas o líder vai ter que estar antenado, vamos estar atento a esse tipo de coisa e poder encaminhar da melhor forma possível as pessoas que forem identificando desse jeito, né? Sim, sim. E aí eu Eu acho que a acho. Lia pode complementar com Uhum. mais alguns dados do que ela tem visto aí nos atendimentos dela. Sim, sim. Lien, só um minutinho antes de você colocar, né? Eu queria só pontuar essa questão aí que me chamou, que o Rogério colocou sobre. Eu acho que assim, as pessoas também estão adoecidas, né? Não é só a questão do trabalho, né? Mas com a tecnologia, né? Até essa questão que ele colocou lá da inteligência artificial, que ligava a minha próxima questão lá que ele trouxe no artigo, né? De até se produzir uma automação desorganizada, né? Ou uma automação da desorganização. E eu acho que nesse sentido é uma desorganização comportamental, né? Uma desorganização de pessoas adoecidas usando tecnologia, imagina só, né? E o seu imaginário e a paranoia da atenção e de tudo. Eu acho que assim, a questão hoje, como ele disse, esse exemplo aí da menina, é não estar presente, não consegue mais estar presente por completo no que está fazendo, né? Não consegue estar ali 100% com a atenção,
né, naquilo que ela vai fazer, naquele trabalho que ela vai desenvolver, mas ela precisa o tempo inteiro desfocar, sair daquele, né, do que está fazendo para ficar olhando outras coisas à sua volta, a perda de foco e também né, é uma base aí desse adoecimento emocional, né, desse desgaste psíquico, que tudo veio contribuindo para a gente chegar nisso daí. Então, hoje o líder, essa questão não é só conhecer aquela pessoa tal, mas ele também perceber, né, ter a sensibilidade de perceber que, de repente, ele está ali com as pessoas que não estão 100%, não conseguem ter presença, não conseguem ter atenção focada, e ele também precisa direcionar isso, né, para algumas formas de tratamento, para que realmente ele volte, então não é só a questão do trabalho. Lien, você com uma experiência aí grande, né, dentro do comportamento humano, agora pode complementar aí o Rogério também essas pontuações. Uau, são tantas camadas nessa conversa, Sim, sim. que ela renderia muito, gente. Mas Muito, muito. assim, eu vou colocar fogo no parquinho e dizer para vocês que, às vezes, o líder também é essa pessoa. O líder Sim. também é essa pessoa que está sofrendo no limite pessoal dele, né? E talvez ele que esteja nos ouvindo agora está se perguntando assim, mas por que que isso é função minha? Por que que a empresa, se esse é um adoecimento coletivo, se é uma questão social, por que que é a empresa que tem que cuidar disso? Por que que a conta chegou através, né? Porque eu ouço isso de muitos empresários, principalmente dos que não se conscientizaram ainda desse contexto. Por que que essa conta chega através da NR1, se essa obrigação ela é social? Acontece, gente, que a gente tem que pensar o seguinte: quando as pessoas elas operam no limite delas, o resultado da empresa também vai operar no limite. Então você pode até não querer trabalhar com isso, porque não seja função sua, mas os resultados da empresa também vão estar limitados a esse limite. Estão em riscos, né, porque o colapso Exatamente. está iminente, né. É perfeito, Patrícia. E Patrícia, eu ouvi algo da Vânia Ferrari em um congresso que eu fui sobre saúde mental, que ela dizia o seguinte: saúde mental é sobre olhar onde eu devo estar e onde eu não devo estar. E isso tem tudo a ver com o que você, com o que o Rogério estão trazendo, porque a neurociência ela já comprovou que nós não somos multitarefas. A gente não consegue fazer 2 atividades que exija alta habilidade cognitiva ao mesmo tempo. E o que que isso tem a ver? Isso tem a ver que enquanto você está atendendo alguém, vou pegar o exemplo que o Rogério trouxe, e está olhando para a rede social no WhatsApp, você não está nem num lugar e nem outro. Você não Exatamente. está nem no passado e nem no futuro e muito menos no presente. E isso colabora para que essa sensação de ansiedade e de falta de controle sobre o que está acontecendo, ela reverbere ainda mais na natureza humana. E impacta diretamente também na qualidade das relações que a gente desenvolve. Por quê? Eu não consigo estar presente, eu não consigo me aprofundar. E impactando na qualidade das relações, olha que loucura isso, porque já existem estudos que comprovam isso. Isso gera automaticamente impacto na percepção de bem-estar e felicidade. Ou seja, o que está acontecendo hoje? As pessoas não conseguem se manter presentes, até porque há violências que não gritam. O que eles estão fazendo? O que essas redes sociais estão fazendo para capturar a atenção, tempo de tela das pessoas é uma violência. Vocês sabem disso. Nos Estados Unidos existem empresas sendo processadas por isso.
né? Como nós estamos sendo levados a consumir esse nível de informação que se dobra a cada 12 horas, segundo a Deloitte, isso também é um estudo, a informação no mundo hoje se dobra a cada 12 horas. Olha que loucura, né? O que está acontecendo com o ser humano é que ele não consegue estar no momento presente. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele não consegue aprofundar nas relações, aumenta a ansiedade dele, a percepção de felicidade cai, e aí, infelizmente, nós estamos vivenciando também um aumento nas taxas de suicídio, principalmente na faixa etária de 0 a 18 anos e acima de 65 mais. Então, tudo isso que vocês estão trazendo e abordando é extremamente importante, porque parte de uma conscientização que nós temos que desenvolver socialmente. E a empresa ela tem um papel social. Quer na promoção da saúde mental dos seus funcionários, dos trabalhadores, das pessoas que estão lá, mas ela é um organismo vivo que influencia todo o meio onde ela está. Sim, e se passa, né, muito tempo trabalhando, vamos falar a realidade, né, então, ou seja, a maior parte do tempo do dia nós passamos dedicados ao trabalho, né, seja em Exato. qualquer função. Então, assim, a conta chegou e essa conta chegou para as empresas. Porque, igual você falou, o líder pode falar: "Mas o que que eu tenho a ver com isso e por que que eu sou responsável por isso e por que que eu vou ter que pagar essa conta? Por que que a organização, ai, a companhia, aquele elemento, né, o Estado, é um ser aí que não existe, mas a empresa são as pessoas e ele está no comando das pessoas ou ele está no comando de uma equipe, num nível mais baixo ali da empresa, então isso. Por que que ele, não é um papel de líder só técnico, né, eu acho que isso, né, Lien, também existe meio que uma confusão na cabeça de quem é promovido a líder. Ele acha que ele foi promovido a líder, ele vai ganhar mais, né, e ele simplesmente está ali para coordenar os trabalhos, os processos. E não, ele não entendeu ainda, ele está ali para coordenar e lidar com pessoas, então isso precisa fazer dele uma pessoa mais consciente para também se trabalhar e se melhorar e ter a disciplina de buscar esse lado de o que é liderar pessoas, não como o Rogério falou, os pacotinhos de curso de formação de líderes, né. Uhum. Ah, tal, então assim, gente, isso não existe mais, né, essa consciência precisa chegar, essa nossa conversa está sendo muito importante, como a Lien colocou, porque é um momento de realmente ou as empresas vão passar essa transformação de uma forma positiva e que vai levá-la para um outro patamar, né, ou simplesmente, como a gente está colocando, é um colapso, né, as pessoas então, assim, esse lado das pessoas estarem adoecidas, de terem que, o lidar com a tecnologia de uma forma já doentia, né, que existem até grupos aí de apoio para pessoas viciadas em tecnologia, também cheguei a ver isso, então assim, porque essa pessoa ela não está mais vivendo na realidade, ela está num mundo paralelo, né, e isso é como se fosse uma esquizofrenia, né, tomando conta de tudo, e isso também está dentro do ambiente das empresas, porque essas pessoas elas estão na realidade paralela, né. Então o como, né, Lien, trazer e trabalhar isso para melhorar. Perfeito, Patrícia, porque o que eu tenho visto, né, as melhores práticas que a gente tem visto no mercado. Lembra que eu falei para vocês que essas empresas que fomentam ambientes saudáveis de trabalho, elas estão desenvolvendo fatores de proteção no jeito de ser dela, dentro da própria cultura, no cotidiano delas. Então, por exemplo, Rogério citou o líder que manda um e-mail às 22 horas. Através do exemplo dele,
ele vai fazer com que a equipe responda o e-mail 22 horas, porque se eu recebo o e-mail às 22 do meu líder, a mensagem subliminar, por mais que ele escreva que eu não precise responder hoje, é faça o que eu faço e não o que eu falo. Então, desde o olhar para todos esses comportamentos que nós estamos vivendo, que estão colocando em risco essa saúde mental, até mesmo para o desenvolvimento da consciência desse líder, desse colaborador, sobre suas ações, sobre o uso de tecnologia, sobre os fatores que estão gerando estresse, por exemplo. Vou citar um que nós não falamos aqui, o índice de endividamento do brasileiro. Tem empresa, por exemplo, que está ofertando oficinas e acompanhamento de educação financeira. Aí você me pergunta, poxa, Aline, mas isso tem a ver com o programa de gerenciamento de risco? Se isso for um fator estressor e que foi mapeado através de pesquisas qualitativas e quantitativas, tem, e está tudo bem. O que é importante entender? É que quando a gente fala de NR1, a gente não está falando só de benefícios. A gente não está falando só de terapia online, a gente não está falando só de programa de mindfulness. A gente está falando sobre o mapeamento de riscos e de fatores de proteção e de ações que venham a mitigar esses riscos mapeados, né? Então, gente, eu vejo práticas diversas no mercado, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas elas têm trabalhado muito em programas de mindfulness, Patrícia. Para quê? Para reduzir esse nível de ansiedade, trabalhar esse estado de presença, né, do colaborador. Então, a gente vê programas, vê incentivos e também desenvolvimento dessa mentalidade sobre o uso da tecnologia, porque ela não é um vilão, ela é um aliado. O problema é como nós a usamos, né? Então, um líder, por exemplo, ele sim, ele deve usar o IA, ele deve usar dados, mas ele não pode deixar que a tecnologia substitua o que é humano. E o que é humano? É a conversa genuína, né? É o estado de presença, é a escutativa, porque é isso que cura, é isso que gera vínculo. E quando a gente fala de liderança, um pressuposto básico para o exercício dela é a confiança. E eu confio quando eu conheço o outro. Então, que eu use a tecnologia para me tirar das tarefas burocráticas, daquilo que pode ser automatizável e que eu invista o meu tempo em qualidade, em bem-estar, em conhecer o outro, né, em cuidar do clima organizacional, do ambiente de trabalho, em criar fatores de proteção para esses possíveis riscos, porque a gente não vai conseguir minimizar todo o estresse do mundo, mas a gente consegue aumentar a nossa resistência ao estresse, trabalhar essa curva de resistência ao estresse. Eu não tenho controle sobre o que está fora, mas o que está dentro da organização eu tenho. Então, se eu tenho controle sobre ações que podem mitigar, diminuir esse estado de estresse, de ansiedade, né, de burnout e etc e tal, por que não fazer? Por que não fazer? Então, respondendo como? 1, é mapeamento. 2, Patrícia, é criando ações que sejam totalmente ligadas à mitigação, se não mitigação ao trabalho direto, que contribuam para a mitigação ou para a diminuição daquele risco ou para a promoção de fatores positivos no ambiente de trabalho. E aí as soluções podem ser as mais diversas possíveis, mas serão aquelas, não existe uma fórmula única. Existe aquilo que a tua organização precisa, que o teu contexto precisa, de acordo com o que os colaboradores estão vivendo, sentindo e trazendo como ponto de atenção.
Certo, Lien, muito bem colocado aí. Eu queria passar a palavra para a Thaís, né, porque ela colocou uma questão aqui, né, que vocês citaram aí, por alto também dentro das respostas, das novas gerações, né. Então, principalmente essa questão da tecnologia, e essas novas gerações aí que foram mais afetadas, e como o Rogério também falou, ó, está acontecendo coisas que vai afetar, né, vão afetar as futuras gerações, né. Então a Thaís gostaria de colocar uma questão aí sobre essas novas gerações para vocês. Ao mesmo tempo, né, que a nova geração ela exige, né, uma empresa que esteja, com propósitos claros, alinhada à sustentabilidade, saúde mental, ela também, essas gerações são nativos digitais, eles usam altamente as redes sociais e tem muito essa questão de perda de foco, ou seja, tem problemas relacionados à produtividade, né, então tem o ônus e o bônus, né, dessa nova geração. Então, não sei se é um senso comum, se vocês também podem comentar isso, se as empresas elas também estão perdendo em produtividade e está tendo alta rotatividade. E se a NR1 ela vem para trazer mais segurança, mas também como que fica, quais estratégias que as empresas também devem adotar, além da NR1, para reter esses talentos? Como que vocês veem essa nova geração e essa relação aí com a questão da saúde mental? O que acontece é que sempre aconteceu, né? Cada geração que entra, ela sempre pensa diferente das que já estão aí, né? E essa geração nova, ela tem uma visão diferente. Ela já nasceu, apesar de ser digital, né? Ela também, você observa que ela também abomina algumas coisas do digital, né. Não, já existe um certo grupo de jovens que já não estão mais, suportando ou aceitando esse tipo de coisa. O que eu falo estar presente no Instagram, ficar, coisa existe jovens que fazem existe muitas coisas, mas eu percebo que já existe uma camada da juventude que já está se desconectando disso e já se sente isso prejudicial, né. Um fator um fator que a Linha comentou, né, da conversa, né, das pessoas se relacionarem, das pessoas comunicar, tem um fator, assim, importantíssimo na questão da competitividade que está ligada à inovação. A inovação não surge porque o sujeito pegou lá na IA e fez uma pergunta e veio uma inovação. A IA, ela é um mecanismo de busca e de organização de resposta, né. Então ela vai lá, né, no que o ser humano já fez até hoje e vai te trazer o que ele já fez, né. Mas a inovação, a criatividade surge da experiência de 2, 3 pessoas se juntando para criar uma quarta, quinta versão daquilo, e é aí que surge a inovação, né. E essa geração, ela percebe isso, eu tenho percebido que muitos eu tinha uma preocupação, aí vou falar de um ambiente pessoal meu, eu tinha uma preocupação muito grande com meu filho, né, com tecnologia, nasceu nesse mundo, ele vivia em joguinho, na faixa dele dos 10 anos aos 17, 18, eu tive que colocar, aplicativos no computador para evitar que ele entrasse em determinados jogos, porque coisa. E pasme, ele conseguiu burlar todas os mecanismos de controle que eu tinha colocado. Mas aconteceu uma coisa interessante com ele. Quando ele chegou na época de fazer a formação dele, e eu percebi isso com outros colegas dele, com as amizades dele, né, eu percebi que ele ele chegou a passar para a USP para comércio exterior, e ele chegou e falou: "Pai, não quero ser igual a você".
não quero trabalhar como você trabalhou, eu quero fazer outra coisa. E ele estudou contrabaixo acústico quando era adolescente. Eu vou ser músico, eu vou ser regente e vou brigar por isso. E correu. Hoje ele tem 25 anos, está na orquestra do Municipal, está terminando aí a faculdade de regência, com expectativas de viajar para outros países para fazer curso e tudo. Ele encontrou o caminho. Os amigos dele, outros amigos dele, a mesma coisa, seguiram esse caminho. Mas isso é assim, é uma ponta de esperança que a gente vê que essa juventude vai começar a criar novos modos, né? Vai começar a criar, encontrar novos valores, né? E dentro das empresas, as empresas precisam aprender a valorizar isso, o que as pessoas têm de bom, né? A falta de comunicação, e cada um, como a Linha falou, está introspectivo, está em si, né? Olhando uma rede social que é ambígua, que diz faça isso, aí você muda o próximo rio e diz assim, não faça isso, né? Aí um diz, faça aquilo, aí o outro vem e diz, não, não faça aquilo. Aí, você, o cérebro buga. Quem tem a razão, né? Quem está com a razão, né? Quem está com a coisa? E a tecnologia, hoje, eu vejo assim, as gerações que estão hoje nas lideranças estão fazendo uso da IA para tudo. Tudo pergunta para a IA. Né? Pega ali o Gemini ali no celular e diz assim, estou com essa situação, estou com esse problema, não sei o quê, o que você me sugere fazer? Aí a IA responde e ele vai lá e tenta fazer, dá errado. Por que deu errado? Porque a IA não tem a capacidade de entender o contexto como um todo. Você vai ter que escrever um livro para poder a IA entender o contexto e tentar te trazer uma resposta. A outra coisa é a IA erra. A outra coisa, a IA é bajuladora. Ela vai satisfazer aquilo que você quer. O algoritmo vai satisfazer aquilo que você quer, né? Algumas IAs hoje já estão botando lá parâmetros, já tem modos de configuração que tira esse modo bajulador, que você pode definir, olha, eu quero que você me traga a realidade pura e dura, mesmo que doa. Mas a maioria das IAs já vem pré-configurada e ela já mapeou você e ela já vem com viés de satisfazer aquilo que você quer, reforçar aquilo que você quer ouvir. Então, isso para as pessoas que estão dentro de uma organização introspectiva, ouvindo uma IA, tentando conversar com a IA, e do que, em vez de conversar e ir lá tomar um café, fulano, vamos ali tomar um cafezinho, eu tenho um negócio aqui que eu estou com dúvida, vamos lá tomar um café nós dois, vou chamar fulano também para conversar e a gente vai conversar. As pessoas não estão fazendo o quê? Estão buscando a IA. E eu vejo que essa geração nova, ela está começando a entender que isso tudo é ferramenta e que o importante é o que elas têm dentro delas, né? É como você falou, tem muitas adolescentes se suicidando porque eles não aguentam a pressão. Eles entram em colapso por causa dessa ambiguidade. Eu faço isso, eu faço aquilo. Um falou para mim fazer isso, o outro falou para mim fazer aquilo, né? E ainda existe a liderança da mesma maneira que tem feito, vamos dizer assim, tem um certo preconceito com os mais velhos, acham que os mais velhos são obsoletos, que os mais velhos não têm, os mais de 60, mais de 50 são obsoletos, né? Que não têm capacidade mais de ajudar as organizações de alguma forma. Elas estão começando a entender que esses mais novos, por algumas características dele de não se submeterem a essas pressões insanas
ou minimamente pedir explicações, né? Porque os mais novos querem entender muita coisa. Então, olha, temos que fazer esse número esse ano. Aí o mais novo vai lá e diz, mas por quê? Por que que tem que fazer esse número? Se nós crescemos, estamos crescendo paulatinamente 5% todo mês, todo ano, por que que agora a gente tem que crescer 100% esse ano? Né? E às vezes o líder não tem a justificativa. Foi alguém que, não, esse ano vamos crescer 100% que eu quero fazer o meu bônus lá, quero tirar meu bônus, tirar um bônus maravilhoso esse ano, estou precisando desse bônus, quero fazer minha aposentadoria qualquer, e vou botar todo mundo para trabalhar para fazer dobrar, né? Então, esse conjunto, esse mix de coisa é que faz também que o papel do líder precisa ser mudado urgentemente. Ele precisa entender o papel dele dentro desse contexto como um todo. Os mais novos vêm com uma outra mentalidade, vêm com uma mentalidade digital. E eles não estão sabendo aproveitar isso. Os mais velhos têm outra mentalidade, têm experiência, têm vivência, e eles também não aprendem sobre isso. E aí é como a Linha falou, o próprio líder, ele também está sofrendo hoje com muitas coisas, porque ele não consegue, ele está no meio, ele está no meio dessa sociedade louca, né? Já se fala, um coreano já se lançou um livro há um tempo atrás chamado A Sociedade do Cansaço, né? Falando sobre a tendência de cada vez mais a sociedade se sentir mais cansada. O governo japonês, os japoneses que são altamente tecnológicos e os japoneses têm sofrido nos últimos anos muito, né? Não só pela cultura deles, que já é muito introspectiva, e está piorando isso com a tecnologia, né? Pessoas que casam querem namorar avatares no computador, pessoas que não suportam, né? Já no Japão, como uma coisa falou, tem um vale de que os jovens vão para lá para se suicidar, e o governo sabe. Tem placas avisando, não venha aqui, não se suicide aqui, não faça isso, tentando. Eu tive uma conversa com o cônsul brasileiro no Japão, e ele falando cada vez que já considera até que tem uma geração no Japão que está se chamando de geração perdida, porque eles não conseguem encontrar o próprio eu deles. E aí o governo japonês, lidando com essa coisa da sociedade, ele, em 2016, 2015 para 2016, ele lançou em forma de lei, chamou as principais big tech japonesas e falou o seguinte: tecnologia daqui para frente só as que contribuam com o ser humano, que agreguem valor ao ser humano, que tragam benefícios ao ser humano. Não desenvolvam tecnologias que não agreguem nada, né? É, hoje o Instagram, Facebook, de certa maneira, tem uma camada mais velha que acompanha, mas o Instagram, TikTok, é totalmente viciante. As pessoas, se você pegar e olhar o tempo que as pessoas passam rolando informações que muitas vezes não tem nada a ver com o que ela quer de vida, né? E que não agregam nada para ela, mas ela passa horas e horas e horas e horas e horas rodando aquilo, é imensa. Esse tempo, né, no passado, era o quê? A gente ia ler um livro, né? A gente ia estudar um pouco mais, né? Hoje as pessoas acreditam que vendo um vídeo de 30 segundos já aprendeu um conteúdo, já sei sobre aquele conteúdo, já sou especialista sobre aquele assunto porque eu vi um vídeo de 30 segundos. Então, o líder precisa criar conexões entre todas essas gerações, precisa aprender a conectar
E, da mesma forma que eu falei lá no início, cada líder tem que entender o que tem dentro da sua equipe, de quem está dentro da sua equipe, a individualidade de cada um e como aquela individualidade se soma e gera, vamos dizer assim, todo o contexto da equipe. Hoje, vamos dizer assim, os líderes maiores, os CEOs, quem coordena, o conjunto de líderes precisa entender que nós temos 5 gerações diferentes, com pensamentos diferentes, atuando de dentro da mesma casa. E precisa, não em vez de vamos dizer assim, marginalizar algumas gerações, precisa tentar unir elas e fazer trocas de experiência para que elas se valorizem no conjunto como um todo. Antigamente, quando eu entrei, quando a gente, pelo menos a minha geração, era assim: a gente entrava no trabalho, a gente queria grudar em quem? Queria grudar justamente nos mais velhos, nos mais experientes, para poder aprender o que eles sabiam. E, com isso, juntar com aquilo que eu sabia. Hoje, você vê muitos jovens achando que os velhos não querem, os mais novos não querem aprender com os velhos. E acham que os velhos são ultrapassados porque não sabem passar, às vezes, uma mensagem no WhatsApp direito, não sabem olhar o Instagram. Mas eles não entendem que os mais velhos têm uma experiência, uma bagagem, leram livros, estudam, continuam estudando, né? A expectativa de vida está aumentando, tem uma geração cada vez maior. Hoje, as pessoas se aposentam com 65, né? Quando eu era novo, quando comecei a trabalhar, eu já imaginava assim, aos 50 anos, eu já estava imaginando que eu seria avô e estaria lá no banquinho da praça jogando dominó, né? Hoje eu estou com 65 e eu estou pensando em fazer milhões de coisas. Eu tenho amigos com 92, 86 anos, perdi agora com 86 anos, lúcido, que era o professor Mar, que lidava com inovação e trazia coisas que a minha geração não pensou e ele trazia. Poxa, isso é fantástico. Então, a liderança precisa aprender a lidar também com essa multigeracionalidade e entender e ajudar os mais novos que estão, como a Lia falou, grupos de apoio, grupos de trabalho, entender e identificar aquele que não consegue se desconectar, aquele que está ali conectado e encaminhar ele para que ele possa vamos dizer assim, não digo tratamento ou coisa, mas que ele possa entender o quanto aquilo é prejudicial para ele. Hoje a gente tem vários mecanismos, tem psicoterapia, tem várias coisas, tem empresas, olha, tem empresas que têm psiquiatra de plantão. O psiquiatra fica o dia inteiro dentro da empresa, porque o número de pessoas que têm crise de ansiedade é tão grande que muitas vezes precisa da intervenção do psiquiatra. Então, esse roldão é que os líderes, eu acho que precisam aprender com empresas. Tem muitas empresas que já amadureceram nisso, já cresceram nisso, e elas precisam fazer, de alguma forma, benchmark com essas empresas e entender como é que essas empresas conseguem funcionar, como é que essas empresas conseguem engajar os mais velhos com os mais novos, como é que ela consegue realmente mitigar aquilo que o PGR identificou. Porque não é só, como a Lia falou, a Lia deu os passos, mas tem o passo principal, que ela, acho que a mensagem dela é que não pode ficar no papel, tem que virar realidade. Se não virar realidade, acabou. É que nem pesquisa de satisfação. Eu vou ficar com o que é mais bonitinho, né? Porque vai me dar marketing, vai me dar projeção e vamos botar para debaixo do tapete aquilo que ficou feio, né?
Então, isso precisa ser real, precisa ser aplicado realmente nas empresas. Ali, então, Rogério, acho que você pontuou essa questão da importância, né, de conscientizar aqueles, né, mais jovens que estão meio que só conectados e não estão entendendo o quanto que aquilo está sendo prejudicial para ele. A questão das gerações, né, virem a ter, as empresas terem trabalhos onde você integra mais e leva, né, o olhar de uma geração para outra, se enxergando, se reconhecendo como pessoas que podem uma contribuir muito com a outra e não, né, aquela cultura que também se vê muito, que é ah, ele é novo, então ele precisa me respeitar. Ah, eu já estou aqui há não sei quantos anos e eu sei muito mais do que você, e o que você já está falando eu já passei antes. Então, Exatamente. assim, você meio que anula o reconhecimento do que aquele profissional jovem tem para agregar, né? E tem uma outra visão em relação àquele problema que já foi passado, e que o cara diz que já sabe, que ele já passou e que não, né, ele não tem como colaborar ou contribuir. Então, eu acho que essa importância de ter esse olhar um para o outro, como um reconhecendo o outro, como alguém que pode somar e que pode vir a contribuir muito ali dentro da área dele, do processo e de tudo, seja, né, uma das portas aí para a retenção desses talentos e não para que fazer com que a pessoa se sinta negligenciada ou que o que ela sabe não vai colaborar em nada, então ela fala: "O que que eu estou fazendo aqui?", né. Então é melhor eu ir embora e procurar outro lugar onde realmente o que eu sei e eles esperam muito, né, os jovens eles esperam que o que eles sabem, o que eles têm a contribuir seja reconhecido, seja valorizado e, né, e por aí vai. E receber o respeito merecido, né, não é porque a idade ele é jovem, ele não tem que ser respeitado tanto quanto um outro que já está lá. Então isso é importante para aqueles mais velhos também, né, mais experientes aí, entenderem isso, né, e verem que precisa ser um homem novo também, né, não adianta ser aquele velho líder que impõe o que acha e já coloca que a verdade dele é a absoluta, né. Ambos, ambos têm muito a aprender uns com os outros. Hoje não existe mais o Google Cowork, que fica ali perto da Paulista. Eu fiquei 4 anos visitando o Google Cowork. Toda sexta-feira eu ia para lá, porque era um ambiente bem aberto, com muitos jovens, conversando com essa juventude toda, essa molecada toda, para mim me calibrar no que eles pensavam, da forma com que eles pensavam, qual era a visão deles de mundo, né? Qual é a visão deles de que eles queriam para a vida deles, né? E foi uma experiência assim muito interessante que a gente vê o quanto as gerações de extremos têm muito a aprender uma com a outra. Tem muito a aprender uma com a outra. Não pode segregar, né? Nós temos uma amiga no grupo que o marido dela tem 42 anos e foi descoberto que ele já era considerado para a empresa, dentro do mapeamento da empresa, que ele era considerado idoso, aos 42 anos. Então, isso quem faz, quem são? São os líderes. É os líderes que definem essas quer dizer, vai chegar um ponto que se os mais novos não têm maturidade suficiente e cada vez mais a régua dos idosos desce, o sujeito vai ser contratado aos 30 anos e demitido aos 31. Isso É. não é loucura, né? Mas tem muita fantasia, eu acho, né, dentro da cabeça da liderança, e ali ele pode até concordar ou discordar comigo, mas eu vejo que tem muita fantasia na cabeça das lideranças
E muitas dessas fantasias são compradas nesses modos de rede social, de coisas que viu na rede social: "Ah, o cara fez isso, vou fazer igual. O cara lá em 30 segundos disse: vou tra que isso aqui funciona muito bem, vou aplicar na minha empresa". E não o mundo não é assim, o mundo não é tão simples assim, né. O mundo tem uma complexidade, o ser humano é complexo, nós somos os nossos relacionamentos são complexos, né. Sim, sim. Fechando então aí, passando a palavra para a Lien, né, Lien, gostaria também de já integrar aí a próxima questão que eu ia colocar para você, né, então, complementar o Rogério e abordar nesse contexto, o tema que você traz no seu artigo desse mês da insegurança profissional, né, porque ela está presente, né, em todas essas gerações também, né, a observação que você traz no artigo de profissionais muito experientes também estarem passando tudo isso, né, então, ou seja, novas gerações, gerações mais experientes, né, e tudo isso, com todo esse cenário aí que a gente discutiu e tá colocando, essa questão do comportamento, das inseguranças e como, né, essa questão de permanecer na empresa, ela fica aí condicionada, né, a essa sensação também, esse sentimento, né, ou se não de pegar e pedir as contas, ir embora e falar, né: "Não tenho mais nada para fazer aqui", né. Perfeito, Patrícia. Esse é um tema muito pertinente, né? Como todos que nós estamos conversando aqui, mas quando a gente fala de retenção de talento e a gente olha para esse contexto multigeracional, a gente não só com a geração Z, mas como o Rogério trouxe, pela primeira vez nós temos, eu até escrevi um artigo sobre isso, acho que foi no início desse ano, no final do ano passado, falando sobre qual o desafio de liderar em um contexto multigeracional. Pela primeira vez nós temos 5 gerações juntas, né, no ambiente de trabalho, e isso aumenta esse desafio e também requer uma flexibilidade maior por parte dessa liderança. Por quê? Porque a liderança ela evolui com o evoluir da sociedade, com o evoluir socioeconômico, cultural. Então, a forma como a gente liderava na Revolução Industrial não é a mesma de hoje, porque as pessoas mudam, as relações evoluem, um contrato social muda, né. E aí a gente olha para uma geração, que a gente estava falando da Z, que prioriza a qualidade de vida, o propósito, a saúde mental, e eu acho que isso é muito positivo, porque eles aprenderam com os nossos erros. Afinal, eles são nossos filhos, foram criados pela nossa geração. E quando o Rogério traz que o filho disse: "Ó, pai, eu não quero trabalhar como você", é porque ele viu quanto que isso custou. E são premissas também, são valores diferentes. Por exemplo, é uma geração que não valoriza tanto a posse material das coisas. Então é preciso que as empresas também revisite quais são os estímulos que elas estão ofertando para manutenção e permanência desse talento dentro das organizações. Por exemplo, salário. Por muito tempo, salário prendeu as pessoas, mas essa é uma geração que não quer só o salário. Hoje a gente fala do salário emocional. E o que que é o salário emocional? É ter autonomia para escolher muitas vezes de onde eu posso trabalhar, ou o horário que eu vou ligar o computador, porque eu tenho um outro compromisso. É receber reconhecimento, como vocês bem trouxeram, independente da minha idade, porque eu sou velho, porque eu sou novo, porque eu estou começando agora ou não. É ter espaço de fala e reconhecimento, nem sempre é só um parabéns, mas é ter espaço de fala, é ser ouvido, é ser contemplado. Eu quero também um lugar que me forneça e me ajude a estabelecer boas relações humanas.
né, que conecte com o meu propósito de vida, que me oferte segurança psicológica e que me oferte possibilidade de desenvolvimento. Então, quando eu vejo e eu escuto muito essa generalização, de que essa geração não quer nada com o trabalho, eu não acredito que isso seja verdade, até porque existem pesquisas nesse Vitude Summit que eu fui, foi apresentado pesquisas que foram feitas com a geração Z, mostrando que mais de 68% dizia o quanto gostaria de estar em cargos de liderança e dizendo também o quanto penaram para entrar no mercado de trabalho. Mas aí, quando eu vou para um LinkedIn, abro uma vaga, está pedindo para um júnior uma experiência de 4 anos. Então, quanto que as organizações estão sendo coerentes entre o que elas discursam e o que elas praticam, né? Então, quando eu olho para esse contexto multigeracional e para a retenção desse talento, eu acho que o revisitar essa coerência e também esses estímulos para a permanência desse talento, que não é só a geração Z, mas toda uma geração que vem evoluindo de acordo com essa evolução social, por quê? Vamos ser honestos, depois da pandemia a gente passou a dar muito mais valor ao tempo da gente, às relações familiares, ao que a gente faz com a nossa vida, a nossa saúde física e mental, né? Ninguém mais está disposto a, entre aspas, né, vender a alma, vamos falar assim, para pagar os boletos no final. As pessoas querem qualidade de vida, querem existir, querem. Porque antes de ser um profissional, você é um ser humano. E como ser humano, você tem vários papéis aqui. Então, é isso que as pessoas estão buscando, né? Elas estão buscando essa existência num formato muito mais amplo do que um CPF que recebe só um salário no final do mês, vira as costas e vai embora. Então, acho que é importante, só para fechar esse ponto, Paty, né, sobre geração Z, que a Thaís perguntou, trouxe essa pergunta brilhante, e qualidade de vida, eu estendo isso. E o Rogério, ele foi fantástico quando ele diz: nós temos muito a aprender uns com os outros, né? Toda essa pluralidade, toda essa cultura que nós temos em diferentes gerações pode estar a serviço do coletivo. Basta a gente desenvolver, parar, né, de querer ter razão. E aí eu escuto os líderes, cara, falando muito isso, né? Gente, entenda, você viveu em um contexto, uma época com valores diferentes, foi moldado diferentes. Então, está aberto a isso também, revisitar o nosso estilo de liderar, de ser, de pensar, faz parte de uma mentalidade evolutiva, tá? Então, é isso. E enquanto organização, a tarefa é entender se esses estímulos estão adequados à realidade, porque não é mais só sobre grana, sobre dinheiro. Dinheiro é importante, plano de saúde é importante, benefícios são importantes, mas tem outras coisas hoje que pesam tanto ou muito mais. As pessoas estão saindo para ganhar menos ou para empresas menores, porque elas estão conseguindo alcançar esse salário emocional que elas estão buscando. Sim, Então, isso está pesando mais mesmo, né, Lia? é importante revisitar. E aí, Paty, trazendo um pouquinho do tema do meu artigo dessa semana, desse mês, na verdade, que eu convido, inclusive, todos os leitores a ir lá na coluna, né, e lerem. Eu passei por esse mês por 2 grandes corporações e me chamou muita atenção, porque eu ouvi e vi um medo e uma insegurança muito grande diante desse contexto geopolítico mundial. Então, e isso não estava relacionado apenas a profissionais júniores,
ou a uma geração. Isso era multigeracional. Então eu ouvi diferentes profissionais com muita experiência trazendo essa questão da insegurança, desse contexto. O que que vai ser do negócio, do meu cargo, né, nesse contexto e nesse cenário geopolítico, onde a gente tem guerras, fechamento do Estreito de Hormuz, limitação à matéria-prima, a gente tem questões políticas econômicas que a gente não consegue influenciar, questões políticas, enfim. E o que que acontece? Esse medo silencioso, ele é muito tóxico, né, porque o nosso cérebro, ele foi programado para ter certeza das coisas, ele não consegue lidar com essa subjetividade, então ele começa a hipotetizar e criar cenários. E nesses cenários, a gente tem que ter muito cuidado para não acontecer o que a gente chama de paralisia. E o que que é paralisia, né? É eu depositar toda a minha segurança profissional em uma empresa, em um cargo, em uma função. Hoje ninguém está seguro, né? Então a gente vê operações sendo fechadas assim, do dia para a noite, desmobilizadas. A gente vê empresas e mudando toda a sua estrutura e jamais teriam planejado isso há 5 anos atrás. Então, o que que é importante o profissional tomar pé, né, em uma situação dessa? Conhecer e entender que a gente precisa substituir esse medo por ação, né. E aí no artigo, Paty, eu não vou falar tudo sobre ele, porque eu quero que quem está nos ouvindo vá lá e leia. No artigo eu venho dizendo o que que você, que está passando por essa situação de instabilidade, de insegurança, pode fazer nesse momento para buscar trabalhar essa segurança profissional, né? Aonde você pode colocar o seu foco, a sua atenção e como você pode se desenvolver nesse contexto. O que não dá é para ficar dominado por essa insegurança e esse medo, né? Porque isso faz, além de comprometer a tua saúde mental, a tua qualidade de vida, isso também vai impactar no teu resultado. Sim, e vai levar até uma perda de sentido, né, Lien? Porque o Exato. medo começa a ficar tão exacerbado que aí, de repente, a pessoa fala: "Meu Deus, né, o mundo vai acabar, tudo está se desestruturando, desmoronando à minha volta, né, e eu vou para onde, né? O que que vai acontecer comigo, com a minha família, com todas as coisas?". Então, acredito que a leitura desse seu artigo, ela seja muito importante, viu, ouvintes? Porque lá a Lien traz algumas, né, alguns passos, algumas recomendações em relação a essa questão de transformar, né, de substituir o medo pela ação, né, o que fazer para que você Exato. não perca o sentido, né, o seu propósito, seja profissional, seja pessoalmente, falando aqui, porque eu acho que o nosso tema, né, ele foi 100% humano, né. Falou da organização como um contexto, falou dos processos, procedimentos, como o Rogério bem trouxe, com toda a experiência dele aí, como consultor também e como profissional de multinacionais, mas ele voltou o nosso olhar aqui para o humano como fundamental, essencial para a longevidade das empresas, para os resultados que todo mundo espera e quer, né? Para a questão da inovação, a questão de competir melhor como negócio, a partir, né, desse potencial máximo das pessoas que precisam ser tratadas como indivíduos, que precisam ser olhadas, e os próprios líderes tomarem em conta e olhar para os seus líderes, né, em outros níveis abaixo, para que aquilo que ele também está querendo transformar na sua cultura organizacional se propague em todos os níveis da organização.
né? Seja lá da gestão máxima como CEO, até lá no campo, na floresta, onde está se trabalhando com as mudas ali, para começar todo um processo, né? Trazendo dentro do nosso contexto aí de setor, tá? Então, assim, eu acho que a gente, como falou desde o início, em alguns momentos ali em ponto, a gente teria conversa aqui para semana, né, para no Uhum. mínimo uma semana. Mas, né, nós vamos parar hoje, encerrar aqui o nosso bate-papo. Então eu quero agradecer muito o Rogério por trazer a experiência dele, por aceitar esse convite, que quando eu vi o artigo dele, aí já pensei: "Nossa, ele e a Lien juntos aí vão poder contribuir". Aí falei com a Thais, ela falou: "Nossa, que incrível, não, vamos lá". Gente, agradecer a Lien também pelo tempo dela, pela presença, por todo o compartilhar aí dessa experiência também como coach aí, como consultora aí em grandes organizações, e falar para os nossos ouvintes, né, para acessar tanto a coluna Competitividade em Foco, quanto a coluna Carreiras e Oportunidades, e outros artigos de outros especialistas aí em diversas áreas, né, que nós trazemos sempre na revista O Papel, né, versão impressa, digital, e que também no portal Newspool Paper nós temos outros colunistas que também acrescentam muito em conhecimento, em experiência e artigos essenciais para reflexão. Então, que as empresas, né, fechando aqui a nossa conversa, possam, nesse momento, com a NR1, né, que já demorou meio século para ganhar uma importância, uma relevância e ser implantada de uma forma que realmente está querendo trazer uma transformação, possa motivá-los a realmente parar, pensar, repensar e buscar essa transformação que ela precisa começar passo a passo, e que isso possa, dentro do nosso contexto e desse podcast especial, contribuir para essa transformação. E qualquer coisa, os contatos da Lien, do Rogério, tem lá na coluna deles na revista. Vocês também podem enviar as suas questões para ele, as reflexões, seguirem aí na sua jornada de transformação. E que os próprios profissionais também parem, né, usem esse momento para que eles também possam se conectar, se expor ali dentro do que é a necessidade de cada um, para que a gente tenha esse resultado para todos os, né, todos os níveis e todos os lados, tá? Então, eu quero agradecer vocês dois, agradecer os ouvintes que nos acompanharam aí durante esse programa. E se você gostou do conteúdo, compartilhe este programa em sua rede social e ajude a levar ainda mais informações sobre o setor ao maior público possível. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.